Você sabia que o corpo governante nega o ensino de Cristo em 1 Timóteo 2, 5? O corpo governante ensina que Jesus Cristo é só o mediador entre Deus e os 144 mil. Mas, 1 Timóteo 2, 5, diz claramente que Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens. Não diz que Jesus é mediador em sentido estrito só de 144 mil. Se 1 Timóteo 2, 5 se aplicasse que Jesus é só mediador entre Deus e os 144 mil, significaria que os 144 mil seriam compostos somente de homens. Mas o corpo governante ensina que Maria, Marta e outras mulheres presentes em Pentecostes de 33 era comum, também fazem parte dos 144 mil. Então temos uma contradição, pois se 1 Timóteo 2, 5 se aplica somente a 144 mil, como explicar que Maria, Marta e outras mulheres faziam parte dos 144 mil? Se o texto de 1 Timóteo 2, 5 diz claramente que Jesus é mediador entre Deus e os homens, então, Maria, Marta e outras mulheres que estavam lá em Pentecostes eram homens disfarçados de mulheres. Que absurdo! Não acham? E ao pé da letra, de acordo com 1 Timóteo 2, 5, se Jesus é um mediador só entre Deus e os 144 mil, significaria que os 144 mil seriam compostos só de homens. Mas o corpo governante ensina que a noiva de Cristo, que é os 144 mil, é composta de homens e de mulheres cristãs. E agora? E se Jesus é mediador só entre Deus e 144 mil, e os demais cristãos que ultrapassarem esta soma? Por exemplo, hoje deve ter uns 6 milhões de testemunhas de Jeová aqui na Terra. 6 milhões de testemunhas de Jeová, menos 144 mil, são 5.856.000 testemunhas de Jeová que estariam fora de serem mediados por Jesus Cristo. Como se explica esta contradição? Significa que 5.856.000 testemunhas de Jeová são mediadas. Por quem? São mediadas pelos 144 mil. Atualmente deve ter uns 20 mil supostos ungidos aqui na Terra e supostamente uns 124 mil ungidos lá no céu. Como que somando esses 20 mil aqui da Terra com mais 124 mil lá no céu, como estes 144 mil fazem para serem mediadores de 6 milhões de testemunha de Jeová aqui na Terra? Por acaso, quando estes 6 milhões de testemunhas de Jeová aqui na Terra oram para Jeová, por meio de Jesus, Jesus chama os 124 mil ungidos lá no céu para ajudarem ele a mediar as orações das 6 milhões de testemunhas de Jeová aqui na Terra. Mas, e os outros 20 mil ungidos aqui na Terra? Por acaso eles leem os pensamentos das 6 milhões de testemunhas de Jeová quando elas oram em pensamento a Jeová? E resumindo, se 1 Timóteo 2, 5 diz que somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens, como que os 144 mil se encaixam aí? Prezadas testemunhas de Jeová, vocês não percebem que o corpo governante coloca na marra, dentro de 1 Timóteo 2, 5, coisas que o texto bíblico não menciona? E temos ainda João 14, 6, onde Jesus diz que ninguém vem ao Pai, a não ser por meio de Jesus. Se os 144 mil fizessem parte como mediadores, então Jesus mentiu ao afirmar que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Pois daí, Jesus deveria ter dito, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e também,
pelos 144.000. Não é verdade? Se os 144.000 fizessem parte como mediadores, então o apóstolo Paulo mentiu ao afirmar em 1 Timóteo 2:5 que há um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Jesus Cristo. Quem são os homens pelos quais Jesus é o único mediador entre Deus e Ele mesmo? O texto bíblico é claro em provar que somos todos nós cristãos. E os cristãos são milhões de pessoas, e não somente 144.000. Quem são os homens pelos quais Jesus é o único mediador entre Deus e Ele mesmo? O texto bíblico é claro em provar que somos todos nós cristãos. E os cristãos são milhões de pessoas, e não somente 144.000. Onde está escrito aí em 1 Timóteo 2:5 que Jesus é mediador, no sentido estrito, de somente 144.000? Isso não existe. Onde está escrito aí em 1 Timóteo 2:5 que Jesus é mediador, no sentido estrito, de somente 144.000? Isso não existe. Provérbios 30:6 diz: Não acrescente nada às palavras de Jeová, para que não te repreenda, e para que não venhas a ser mostrado mentiroso. Bem, depois de uma explicação dessa, só continua acreditando em mentiras. Quem quer? Só continua vendo no texto bíblico coisas que o texto bíblico não explica. Quem quer? Avisados. Vocês foram, e estão sendo. Querem continuar sendo enganadas por falsos profetas, chamados corpo governante. Fiquem à vontade. Aproveitem bem. Logo vai se cumprir Apocalipse 22:15 parte B.